o Papa Francisco subiu as escadas da Basílica de São Pedro para pedir a Deus que não abandone a humanidade. É tempo de separar o que realmente importa do que é supérfluo, disse o Papa de frente para a praça vazia. O isolamento de Francisco não era a única mensagem simbólica. Ele estava diante da Cruz dos Milagres, um crucifixo do século XV que se tornou objeto de veneração no século XVI, durante a pandemia que ficou conhecida como a peste. Depois de falar ao mundo, o Papa ainda orou em silêncio pelo fim da pandemia. Para espanhóis e italianos, essa foi a semana com mais mortes desde o início da crise. A Itália precisa de oxigênio, não só nos hospitais, mas para quem está em casa e não tem chance de um leito de terapia intensiva. A Espanha também precisa de aparelhos de respiração. O contágio lá está mais rápido do que na Itália, e é assim no país inteiro. A Espanha, como a Itália, já superou o número de mortos da China. Na província italiana de Bérgamo, a mais atingida pela doença, a enfermeira brasileira Gisele Rosa da Silva pegou o coronavírus de uma paciente cardiológica que era assintomática. Era o início de março e Gisele, que tem 44 anos, ainda não usava roupas especiais. Você chegou a sentir medo de ter que ir para o hospital e não ter respirador? Realmente tive muito medo. Pensar no que eu vivi no hospital e nas coisas que eu vi e a evolução do paciente, como ela é rápida e como ela é agressiva, eu realmente tive medo. O marido, Fábio, também é enfermeiro e também começou a apresentar sintomas. Os dois vivem com os filhos, Isabela e Henrique, de 6 e 9 anos. E agora ficam separados na mesma casa. Contam com a ajuda de vizinhos e assistentes sociais para comprar comida. Itália e Espanha, dois países considerados irmãos, pegaram direções opostas em 8 de março. Foi o dia em que o governo italiano isolou o país. Un'Italia zona protetta. É como se a Espanha não tivesse aprendido nada com o sofrimento italiano. Ou talvez tivesse pensado que o vírus nunca chegaria ao seu território. O fato é que no mesmo dia em que a Itália inteira entrava em quarentena, que era o Dia da Mulher, a Espanha permitiu uma manifestação de 200 mil pessoas. Só 6 dias depois, em 14 de março, o primeiro-ministro Pedro Sánchez decretou o estado de emergência na Espanha. Para decretar o estado de alarma em todo o nosso país. Na segunda-feira, dia 22, uma blitz das unidades militares de emergência, as UME, descobriu idosos abandonados em asilos no país inteiro. Depois disso, as casas de repouso passaram a ser desinfetadas diariamente. Segundo estimativas, mais de 100 dos 425 asilos espanhóis têm alguém infectado. Os parentes, proibidos de fazer visitas, ficam desconsolados. É o caso de Javier. Sua mãe tem demência senil. O mais triste de tudo isso é que chega um momento em que não dá mais para entrar em contato com as pessoas infectadas. É realmente cruel quando morre um pai, um irmão, e você não pode segurar na mão dele, nem ficar perto nos últimos minutos. A mãe de Carmen Lopes vive em um asilo onde 7 idosos já morreram com o coronavírus. Eu tenho sorte de falar com ela por telefone, porque nem todo mundo tem esse privilégio. Nem todo idoso em asilo tem celular. A cada tentativa frustrada de ligar para a mãe, o coração aperta. Ela não atende. Mas nos países onde a epidemia se espalha, os mais velhos não são os únicos atingidos.
Essa família de brasileiros mora em Madrid há 2 anos. E 10 dias atrás, Humberto foi internado. De princípio, lá na urgência, eles falaram que era uma pneumonia leve. Mas, de repente, virou uma pneumonia que atacou total os pulmões dele. O exame de Humberto deu positivo para o coronavírus. Não é uma gripezinha e não mata só velhinho. Humberto tem 50 anos, né? É um cara sadio, não tem problema, nunca fumou e olha o que aconteceu. Essa médica carioca trabalha em um dos maiores hospitais de Madrid. Agora mesmo nas nossas unidades de críticos temos doentes de 45 anos a 70, ou seja, não são os senhores maiores de 80. É difícil o tratamento, porque nenhum tratamento está provado que realmente funciona. Esse sim funciona, o outro não. Não é assim, está... Nessa entrevista feita pelo produtor Fernando, Cristina fala sobre o medo. Lavamos as mãos muitíssimo e chegar em casa também. Em casa tem, habitualmente, com uma zona de limpo e sujo, que você chega, deixa o seu sapato na zona suja, volta a lavar as mãos, volta a tomar já outro banho, mas de cabeça aos pés. Já tem 2 semanas que você não dá um beijo e um abraço aos seus filhos? Mais, já tem 1 mês. Deixei de dar beijo nos meus filhos porque me considero uma pessoa de risco. Os profissionais de saúde respondem por 15% das infecções na Espanha. Na Itália, são 12%. Nos 2 países, faltam equipamentos de proteção. Mas nada disso impede uma dedicação que comove. Hoje, a nossa briga e a nossa luta aqui é que todos os profissionais de saúde sejam testados com ou não sintomas. Mas, infelizmente, se fizerem isso, muita gente vai ficar em casa. E é também por eles que, sozinho em seu confinamento, reza o Papa Francisco. Quarentena